Sabe quando você assiste um filme que você não espera nada e ele é tão profundo, tão tocante, tão bonito e fala sobre luto, sobre recomeço, sobre os laços humanos, sobre as nossas feridas que muitas vezes não são curadas totalmente e que a partir do outro e das outras relações que a gente vai tendo na nossa vida, a gente vai podendo formar outras memórias e buscando um novo sentido para nossa vida e de fato tendo um recomeço. É esse filme inspirador, emocionante que eu acabei de assistir na Netflix. Em Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, é um filme que eu vi com a minha avó e, gente, eu chorei horrores. Eu não tava esperando. Na verdade, eu ia colocar um filme de comédia romântica super leve pra gente assistir, mas eu vi que estava ali no top 10, era baseado num best-seller, e eu olhei a sinopse, gostei e eu falei, por que não? Só que eu não tava esperando pra emoção que eu iria sentir com esse filme. Ele me lembrou muito os livros que eu amo ler, os livros da Abby Jimenez, né, enfim, da Emily Henry, que tem superação. E aqui a gente vai conhecer a história da nossa protagonista, que é uma senhora. Ela é viúva, ela perdeu o marido, perdeu o filho, e a gente não sabe muito da vida dela, só que ela trabalha limpando aquário. E aí, gente, vai ter uma amizade entre ela e o polvo desse aquário, que se chama Marcelos. E, enfim, gente, ele narra também, então tem essa questão ali no filme, então a gente consegue ouvir os pensamentos dele e eles vão ter uma amizade muito bonita. O Marcelos, ele sente um pouco dessa tristeza da nossa protagonista e ele quer de alguma forma ajudá-la. E também tem a questão dele estar ali preso, né, num cativeiro e contando os dias até ele morrer. É meio bem triste essa parte do Marcelos. Aí, gente, o que vai acontecer é que ela tá lá vivendo a vida dela. E nisso vai aparecer um jovem lá nessa cidadezinha, que é como se fosse uma cidade do interior. E esse jovem, ele vai acabar trabalhando lá no aquário com ela. E ele tá meio perdido na vida. Ele tinha uma banda, que a banda não foi pra frente. Ele tá sem dinheiro, ele não conhece o pai. Ele foi pra essa cidade pra poder buscar o pai dele, né, biológico. Porque ele perdeu a mãe também. E o pai nunca pagou pensão. E ele não sabe quem ele é. Ele tá realmente num limbo. E aí, gente, vai surgir uma amizade entre essa senhorinha e entre esse jovem, que ambos estão em momentos completamente diferentes de vida, mas ambos estão perdidos, de certa forma. E a partir da relação entre eles, nossa, gente, é muito bonito. É muito bonito como que eles vão se ajudando e a se reerguer. E tem um plot também nesse filme que, obviamente, eu não vou dar spoiler, que eu não tava esperando. Mas é muito bonito. Eu amei a forma como foi trabalhado. E ali a gente também vai ver, nessa senhorinha, ela tem algumas amigas, né? Que elas ficam ali de conversa. De vez em quando elas se reúnem. Me lembrou até um pouquinho das velhinhas de Virgin River, que também se reúnem ali pra tricotar e pra fofocar. Enfim. É um filme muito, muito bonito, muito emocionante, que eu fiquei com muita vontade de ler o livro. Eu fiquei, na verdade, quando acabou o filme, eu queria que fosse uma série para eu conseguir ter mais desses personagens. Eu queria assistir mais da história deles. Eu queria saber mais da história deles. E quando esse jovem chega também nessa cidade, tem uma outra mulher ali nessa cidade, que ela é dona de uma loja, que eles vão se conhecer também, enfim, né, eles vão ter uma questão ali de paquera, só que essa dona da loja, ela já é mãe, apesar dela ser super nova. Enfim, gente, eu realmente queria saber mais dos personagens. Pra mim, o filme acabou maravilhosamente bem, mas eu fiquei com gostinho de, sabe, que eu assistiria mais um monte de episódios com esses personagens. Enfim, gente, então fica a minha dica se você tá precisando de um filme que faz o quê? Que faz a gente se inspirar e entender que nós não estamos sozinhos nas nossas dores. E eu acho que a arte tem muito esse lugar. Quando eu vejo um filme bonito, inspirador, ou quando eu leio um livro em que a personagem superou os problemas, superou os obstáculos, isso me faz acreditar que, por mais que às vezes a gente ache que não tá vendo uma luz no fim do túnel, uma hora essa luz vai chegar.
E é muito bonito, porque realmente é um ato de fé. Mas quando a gente tá ali no meio do turbilhão, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas essa foi a minha dica. Depois me contem se vocês já viram esse filme. Realmente vale muito a pena. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, assim vocês me incentivam a produzir cada vez mais conteúdo. E já compartilha com aquele amigo ou amiga que tá precisando de o quê, gente? De uma dica de um filme para assistir essa semana, no final de semana, emocionante e lindo também ao mesmo tempo. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!